Olá, aluno, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no Mundo Virtual. E hoje nós vamos falar um pouco, dentro da disciplina de planejamento das rotinas administrativas, vamos falar sobre uma ferramenta da gestão, que é a análise SWOT. Vale lembrar que quando nós falamos de ferramentas de gestão, estamos falando de algumas teorias ou de alguns conceitos que cada um, né, com as suas perspectivas, com a sua estrutura, nos permite tirar da teoria e levar para a prática o planejamento, ações mercadológicas e assim por diante, ok? O que nós vamos ver hoje é uma bem conhecida do mundo da administração, justamente esse seu conhecimento se dá porque ela é uma ferramenta muito simples de ser utilizada. Você verá comigo aqui agora. A análise SWOT tem essa estrutura que você está vendo, ok? Ela é formada por 4 quadrantes, ok? 4 partes, e ela envolve 2 aspectos, que eu vou falar bastante deles. Aqui você tem os fatores internos, e aqui os fatores externos, ok? Então na parte horizontal eu tenho dividido internos e externos. Eu vou explicar já o que são cada um deles. E aqui ó, na parte vertical eu tenho do lado esquerdo os fatores positivos e os fatores negativos. Ou pontos. Ponto positivo, ponto negativo, não importa. Essa aqui é a estrutura de uma análise SWOT. Ok? Vamos lá. A análise SWOT é uma ferramenta de gestão que tem como utilidade nos dar uma visão, ou podemos falar uma fotografia, um retrato, uma imagem do que está bom e do que pode ser melhorado na empresa. Essa é a característica principal da análise SWOT. O que ela faz para nós, ok? Ela vai nos dar, então, um mapa ou uma visão, uma fotografia, não importa o nome que você dê, mas vai nos dar dados que vão mostrar quais são os aspectos que estão bons, quais são não tão bons assim, ou ruins, ok? E que devem ser melhorados. Essa é a função do gestor dentro da empresa. Por que análise SWOT? Porque a sigla SWOT deriva das palavras que vão compô-la, mas em inglês, ok? Strength, Weakness, Opportunity e Treasure. São as palavras para força, fraqueza, ameaça, oportunidade, só que em inglês. Por isso que seria análise SWOT. Como eu falei, ela é dividida em ambiente interno e externo. E, preste bem atenção, em cada ambiente eu tenho pontos positivos e pontos negativos. Então, no ambiente interno, eu vou ter um ponto positivo e um ponto negativo. Ou uma área positiva e uma área negativa. No ambiente externo, a mesma coisa. Pontos positivos, pontos negativos. Ou dentro do desenho da análise SWOT, uma área onde eu vou colocar ali os pontos positivos e os pontos negativos. Ok? Então essa é a divisão da análise SWOT. Vamos começar falando dos ambientes, o interno e o externo. Qual que é a diferença deles? Não é dentro ou fora da fábrica, dentro ou fora da loja, no sentido físico. Tá? É conceitual isso. O ambiente interno é o que incorpora o ambiente interno. Tudo aquilo que eu tenho gestão, que eu mando, que eu posso alterar, tudo aquilo que eu tenho controle dentro da empresa é ambiente interno. Como assim? Vamos exemplificar. O preço do meu produto, quem define sou eu? Sou. Sou eu quem define se aquele meu produto vai custar R$5 ou R$25. Então, é um exemplo de ambiente interno. A precificação dos meus produtos. Um outro exemplo, que é algo que eu tenho controle, a qualidade no atendimento ao cliente. Eu determino, eu espero, né? Eu dou treinamentos, eu dou capacitação para os meus colaboradores para que eles prestem um bom atendimento ao cliente. Se esse atendimento não está sendo bom, eu posso mexer nele, né? Posso interferir, gerenciar, controlar. Então, tudo que acontece dentro da empresa, em qualquer setor, em qualquer departamento, que eu tenha controle sobre aquilo,
nós vamos chamar de ambiente interno. E o ambiente externo é o oposto. O ambiente externo é tudo aquilo que eu não tenho controle ou gestão. Exemplo, o preço que o concorrente pratica. O preço do meu produto eu defino. O preço do concorrente eu não tenho controle sobre aquilo. Aí eu estou vendendo a R$4 já com uma margem muito baixa. O meu concorrente vem e vende a R$3,50. Eu não consigo botar meu preço a R$3,50. Eu não tenho o que fazer nesse sentido direto. Né? Eu não tenho controle sobre isso. Um outro exemplo que pertence ao ambiente externo, a alta dos impostos. Se o governo da noite para o dia decide aumentar o imposto A, o imposto B e o imposto C, eu não tenho controle sobre isso. Não posso chegar no governo e falar, governo, por favor, não suba o imposto. Eu não tenho controle sobre isso. Um outro exemplo de ambiente externo, o gosto do consumidor, ou as preferências do consumidor. Hoje, o consumidor gosta de torta de limão. Amanhã, daqui a um tempo, daqui a um determinado período de tempo, esse mesmo consumidor vai mudar o gosto dele. Ele vai gostar, ao invés de torta de limão, ele vai gostar de bomba de chocolate. Ou seja, a variação da percepção do consumidor pertence ao ambiente externo. Eu não tenho controle sobre o que você gosta ou deixa de gostar, sobre o que você quer comprar ou o que você não quer comprar. Ok? Então, recapitulando, ambiente interno é tudo aquilo que eu tenho gestão. Preço, atendimento ao consumidor são exemplos, tá? Tudo dentro da empresa que eu tenho controle, que eu posso mexer na hora, que eu tenho interferência direta, é ambiente interno, na análise SWOT. E o oposto, tudo que eu não tenho ação nenhuma, que eu não posso fazer nada para impedir aquilo, pertence ao ambiente externo. Tá? Então, ambiente interno, ambiente externo estão aí detalhados na análise SWOT. E aí, dentro do ambiente interno e dentro do ambiente externo, como eu já falei, você terá os pontos positivos e os pontos negativos. Vamos a eles. Os pontos positivos servem para saber o que está bom na empresa e por isso a minha gestão deve manter bom. Porque o atendimento da minha empresa é ótimo, perfeito. Eu preciso ter ações para manter aquele item, atendimento ao cliente, bom. Porque você faz uma análise SWOT, você verifica lá que tem vários pontos positivos. Ok. Se você não está fazendo nada para manter aquilo positivo, aquilo é algo que vai se perder. É a velha história. Quem está difícil é chegar no topo. É fácil chegar no topo, difícil é se manter. É exatamente aqui. Então eu tenho que ter um olhar sobre mesmo as coisas que são boas da empresa para mantê-las boas. No ambiente interno, que é aquilo que eu tenho gestão, eu vou chamar de forças. São as forças da empresa. Ora, a minha marca, o meu produto, o atendimento ao consumidor, a minha produção, a minha logística, o meu depósito, o meu almoxarifado, o meu marketing e assim vai. Os meus colaboradores pertencem à parte de forças. Eu tenho gestão sobre aquilo e é um ponto positivo. Então é uma força da empresa. É uma força que faz o consumidor enxergar e querer comprar de mim. É uma força que faz o investidor querer injetar dinheiro na minha empresa. É uma força que faz eu conseguir buscar sócios. E assim vai. Então, ambiente interno são as forças, os pontos positivos. Que eu devo enxergar, saber o que são os pontos positivos para mantê-los positivos. E no ambiente externo? No ambiente externo, nós vamos chamar de oportunidades. Por que oportunidades? São oportunidades que o mercado me oferece. Vamos lembrar, no ambiente externo, eu não tenho gestão sobre o que acontece. Então, uma oportunidade. A economia, quando ela está com bons índices, alta de geração de emprego, alta renda, uma alta da renda per capita. São exemplos de oportunidades. Eu não tenho controle sobre aquilo, mas são coisas boas. Eu preciso aproveitar a oportunidade. Vamos, por exemplo, exemplificar que eu sou uma empresa de eventos. E aí no Brasil vai ter Copa do Mundo, como teve Olimpíadas. Foram oportunidades para as empresas que trabalham com eventos aumentarem
sua participação no mercado, aumentarem a quantidade de carteira de clientes e assim vai, né? Aumentarem o faturamento da empresa. São oportunidades. Eu vendo comida fitness. Tem uma linha de produtos fitness. O que é oportunidade? A conscientização das pessoas de que se deve comer de forma mais saudável. É uma oportunidade. Eu não tenho controle sobre a consciência das pessoas. Mas a partir do momento que passa a existir essa cultura, essa ideia na sociedade de que é mais saudável comer coisas mais naturais, não ficar comendo coisas industrializadas, se eu tenho essa empresa de comida fitness, eu tenho uma oportunidade. Ok? Então, forças e oportunidades são os dois pontos positivos, ou os dois quadrados ou quadrantes positivos que eu tenho na análise SWOT. E eu tenho o outro lado, que são os pontos negativos. Os pontos negativos servem para se saber o que está ruim na empresa e por isso a minha gestão deve eliminar aquele ponto negativo ou diminuir, se não der para eliminar. Tem coisas que acontecem na empresa que são negativas, que mesmo que eu faça soluções, eu não consigo eliminar totalmente. Eu tenho que diminuir. Sei lá, um exemplo, reclamação de cliente. É um ponto negativo. Mas dá para eliminar totalmente? Difícil. Sempre tem algum cliente que reclama de alguma coisa. Então eu posso diminuir isso. Mas como eu estou falando, é apenas um exemplo. Os pontos negativos, o melhor dos mundos, seria se os pontos negativos se tornassem pontos positivos. Então, qual que é a pegada aqui? Eu preciso enxergar quais são os pontos negativos, trabalhá-los para diminuir, eliminar ou transformá-lo em algo positivo. Ok? Da reclamação de clientes, descobrir qual é a reclamação e transformar isso em algo que não seja mais uma reclamação e sim um fator positivo para a minha empresa. E aí nós temos também a divisão do ambiente interno e do ambiente externo. No ambiente interno, nós vamos chamar de fraquezas. É aquilo que eu tenho gestão. Então, as fraquezas da empresa são aquelas coisas que são ruins, que estão fazendo mal para a empresa, são reclamações, estão fazendo perder produtividade, perder dinheiro, perder mercado. Eu tenho que enxergar isso e trabalhar minha gestão, minhas ações da empresa, para que eu vá diminuir isso ou eliminar. E, eliminando, dando para eliminar, transformar isso em um aspecto positivo. Transformar a fraqueza em força. Ok? E aquilo que eu não tenho controle, que logo está no ambiente externo, nós vamos chamar de ameaças. O clássico exemplo de ameaça no ambiente externo. Novos concorrentes. É um exemplo, eu não tenho controle. Eu abri a minha loja de qualquer coisa aqui na avenida da cidade, uma parte importante da cidade. Passa 2 meses, um concorrente direto abre a 3 quarteirões de mim, na mesma rua. Eu tenho controle sobre isso? Não tenho. É um ponto positivo? Não, é negativo, é uma concorrência. Então, ele torna-se uma ameaça para mim. Ok? Para o meu negócio. Entretanto, nós percebemos que temos pontos positivos e negativos. Então, a ideia do análise SWOT é você enxergar tudo isso e trabalhar. Ok? Então, nos fatores positivos, o que é força da empresa? Que é aquilo que eu tenho gestão, controle e manter. Tendo bastante forças, eu vou tentar diminuir as minhas fraquezas nos fatores negativos. Ok? Se não der para eliminar, eu vou diminuir e transformá-lo em uma força. Tentar transformar aquele problema em uma futura solução. Transformar algo que é ruim na empresa, que todo mundo reclama, resolver e transformar aquilo numa força. Ok? São coisas simples às vezes que você enxerga na análise SWOT. Sei lá, a embalagem do produto é uma fraqueza. Todo mundo reclama da embalagem do produto. Ou porque não protege bem, ou porque é uma embalagem difícil de abrir. Eu trabalho, o pessoal de design, de marketing, lá, o pessoal da produção, a minha embalagem e transformar uma embalagem que vai ser uma referência de mercado. Então, ela deixa de ser uma fraqueza e passa a ser uma força. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu estou dando apenas alguns exemplos.
Qualquer situação na empresa pode ser que é uma fraqueza, eu preciso trabalhá-la, e aí ela pode virar uma força. E tudo aquilo que já é força, eu preciso trabalhar, continuar com um olhar atento sobre aquilo, com meus colaboradores, com toda a minha equipe, para manter aquilo forte. Ok? E nos fatores externos, as oportunidades e as ameaças que seguem a mesma linha de pensamento. Qual que é a proposta da análise SWOT no final das contas? É você escrever aqui quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, quais são as forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. E aí eu enxergar onde a minha empresa está. Né? Qual é o cenário atual para a minha empresa? Se eu tenho muitas fraquezas, trabalhar antes as fraquezas do que as forças. Mas eu também preciso equilibrar. Sabe aquela profissão que tem no circo? Do cara que fica fazendo malabares com os pratos? Não pode deixar os pratos caírem. É a mesma coisa aqui. Eu sempre gosto de usar essa comparação. Aí o que acontece? Eu tenho que trabalhar as fraquezas e as forças. Enxergar as oportunidades e enxergar as ameaças. Para quê? Para o seguinte: a partir do momento que eu tenho bastante força, eu estou preparado para receber mais rapidamente as oportunidades do mercado e vou estar preparado para aguentar a pancada que vai ser a ameaça. Um concorrente, uma nova linha de produtos, uma nova tecnologia, mudanças na legislação, mudança nos impostos. São todos itens que eu não tenho controle sobre aquilo. Mas que, se eu tiver bastante força, serão boas oportunidades e, sendo ameaças, são ameaças que talvez não façam tanto estrago no meu negócio. Essa que é a ideia de você trabalhar, portanto, a análise SWOT. Okay? Enxergar, como eu falei, forças, fraquezas, administrá-las, e tendo mais força do que fraqueza, eu saber utilizar isso para as oportunidades do mercado e as ameaças. Na prática, como que eu preencho isso? Você vai escrever, você vai fazer esse quadrado aqui, esse quadrante, esse desenho, essa estrutura, né, positivo, negativo, interno e externo, e o gestor vai pegar uma caneta e vai escrever mesmo quais são as forças positivas, que nós vamos chamar, quais são os fatores positivos, que são as forças. Isso. Quais são os fatores negativos? Chamamos de fraqueza, porque eu tenho gestão. É A, B, C, D e E. O que a gente tem de oportunidades no mercado? Novas tecnologias, novos clientes, economia alavancando, etc. O que tem de ameaças? Concorrente, nova tecnologia. Pode ser que, por exemplo, a oportunidade na ameaça, eu vou estar o mesmo item. A nova tecnologia. Dependendo de qual é o segmento que eu trabalho, dependendo de qual é o tamanho da minha empresa, dependendo do que a minha empresa, no qual segmento a minha empresa atua, esse item pode ser tanto uma oportunidade como pode ser uma ameaça. Depende muito da visão do gestor. Geralmente a gente deixa só em um, tá? Eu estou dando um exemplo para você entender que ele dá uma visão ampla essa ferramenta, a análise SWOT. Né? Como eu falei, SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities e Treasures, ok? Um detalhe, além de ser usada de forma prática e quase sem custos pelos gestores, porque eu vou enxergar aquilo, vou listar, vou escrever o que é cada um dos itens e vou começar a praticar aquilo, resolver os problemas e manter as forças. E logo é quase sem custo no sentido de que para fazer a análise SWOT você não tem custo. Você tem que conhecer a empresa, conhecer o cenário no qual você está envolvido e aí você faz. Além disso, desses pontos positivos, é uma ferramenta que você pode usar também na sua vida pessoal, numa autoanálise. O que o profissional Marcelo tem de forças? O que o profissional precisa manter aquilo? O que o profissional Marcelo tem de fraquezas e precisa melhorar para se tornar ainda um melhor gestor, um melhor professor, um melhor médico, um melhor advogado, um melhor engenheiro, enfim, qualquer coisa que você faça da vida. Entende? Então, na SWOT também tem esse aspecto de que eu posso fazer uma autoanálise, voltando aqui, quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Você pode achar que isso talvez seja bobeira num primeiro momento, mas por exemplo, pegadinha de entrevista de trabalho. No meio da entrevista de emprego lá, a pessoa que está te entrevistando pergunta, me fala um defeito seu. Mas se você não fez uma autoanálise antes, você vai gaguejar. Não sei,
Ah, não sei. Não tenho. Ter você tem, todos temos, né? Ou então, me diga uma qualidade sua. Aí o cara vai falar. Então, a análise SWOT também tem esse lado de nos ajudar pessoalmente também. Certo? Isso que eu tinha para falar sobre a análise SWOT. Espero que você tenha gostado. A gente se vê lá no Teams. Muito obrigado e até a próxima aula.